Olá, tudo bem com vocês? Chegamos para mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente vai trazer uma peça que é um pouquinho mais complicada do que as anteriores, porém é uma peça que tem feito bastante sucesso e tem tido bastante pedido, então por isso que eu resolvi trazer para vocês. Vai ser uma aula um pouquinho mais longa, mas vai ter bastante conteúdo e espero que vocês aproveitem bastante. A nossa peça de hoje é essa shoulder bag, que tá sendo bastante usada e bastante procurada nas feiras, nos ateliês por aí. É uma peça relativamente pequena, né? É uma bolsinha transversal e a gente tem um bolsinho aqui na frente, tá? Com fechamento em botão. E tem a parte do zíper, tá? Totalmente forrada e com a alça transversal que dá pra vocês carregar, levar coisinhas rápidas, tá bom? Só lembrando que a gente tem disponível em várias estampas, a gente deixa sempre aqui na descrição do vídeo os canais de venda e também as formas, né, de vocês estarem entrando em contato para estar escolhendo estampa, personalização da peça de vocês, tá bom? Eu vou começar mostrando os materiais e aí conforme a gente for desenvolvendo a aula, eu vou explicando para vocês um pouquinho dos materiais que eu utilizei e de repente uma possível substituição. Quando vocês adquirirem o material, o recorte, ele vai vir composto pelos dois espelhos da peça. Hoje a gente vai estar utilizando essa estampa aqui, ó, geométrica, que está usando muito também essas cores mais vibrantes, essas cores neon. Então, vocês vão receber o recorte com os dois espelhos, tá? Vai receber também a abinha, que é o fechamento do bolso. Vai receber os dois canais de zíper, né, que vai formar a parte de cima. O fole, né, que é a parte do fechamento de baixo da peça. E a parte de baixo que vai compor o bolso, certo? Então nós vamos ter dois espelhos, o fole, que eu já vou explicar tudo certinho para vocês essas peças, o canal de zíper, o bolso e a lapelinha do bolso que vai fazer o fechamento, ok? Como vocês já acompanharam nas aulas anteriores, o nosso material de sublimação ele é feito num tecido 100% poliéster. Ele recebe a estampa, né, que vocês escolheram e ele é dublado num nylon 600. Esse nylon 600, ele, não sei, né, para quem não conhece, ele parece uma lona. Ele é um material bastante resistente, bastante rígido. Alguns lugares é conhecido como poliéster 600 também. Então, no momento da prensagem do tecido, esse nylon 600, ele funde junto com o tecido e ele confere uma estruturação para a peça bem bacana, tá? Como eu comentei nas aulas anteriores, nem sempre eu preciso estar até utilizando forro, porque a parte de trás dele, ele fica branquinho, né? Fica assim, bem legal. E se vocês forem usar as peças como um brinde, como uma lembrancinha, e normalmente a cliente ela quer estar barateando essa peça, a gente não precisa nem estar utilizando o forro. Vai fazer uma necessairezinha para dar de lembrancinha de aniversário, né? Pode estar fazendo essa necessaire sem o forro. Mas quando a gente fala aí de uma bolsa, a gente tem que pensar que eu vou estar utilizando um forro porque é uma peça que vai ter um outro tipo de finalidade, certo? Bom,
Quando a gente fala aí no quesito estruturação, se eu pensar no material de sublimação, esse material ele já é bem estruturado, tá? É uma peça que ela já vai ficar armada e bem estruturada, independente se eu usar outro tipo de estruturador ou não, né? E se eu pensar para que serve um estruturador, ele serve basicamente para dar resistência para a peça, então ele torna a peça mais resistente, mas ele também torna a peça mais firme, mais durinha. É aquela peça que se eu coloco em pé, se eu ponho em pé na mesa, ela fica, tá? A gente percebe que ela tem uma certa sustentação, ela não é uma peça que desaba, não é aquela peça mole, tá? O material de sublimação por si só, ele já confere essa estruturação para a peça, tá certo? No caso de peças pequenas, como essa shoulder, ela mede aí por volta de 20 centímetros de altura por 13 de largura, não é uma peça que ela necessite de uma estruturação tão forte, porque eu tenho um limite aqui para estar colocando produtos aqui dentro, né? Eu não vou conseguir carregar muito peso dentro dessa bolsa. É uma bolsa pequena, né? Uma bolsa para uma saída rápida, então não é uma peça que vai carregar um peso muito grande. Então essa estruturação, no caso, se eu quiser usar, ela vai servir mais como uma estética, né? Para eu estar deixando a minha peça mais firme, tá certo? Eu utilizei uma estruturação aqui nessa peça, e aí eu posso falar para vocês novamente que foi opção minha. Eu utilizei um TNT, tá? Um TNT aí de gramatura acima de 80, né? Ele já serve como um bom estruturador, acima de um TNT, então acima de 80 gramas. E eu colei esse TNT nos meus espelhos, somente nos meus 2 espelhos. O que eu fiz? Eu recortei o TNT 1 centímetro menor que o meu espelho. Então, depois que vocês tiverem o recorte de vocês, né, vocês riscam no TNT esse espelho e corta o TNT com uma margem de 1 centímetro menor. Por quê? Porque eu não preciso agregar camada na hora de costurar. Eu vou colar esse TNT e vou preservar a minha margem de costura para ficar mais maleável no momento em que eu for costurar, que eu for desvirar essa peça, tá certo? Bom, quando a gente fala de estruturador, eu tenho que pensar que a minha função é deixar essa peça mais firme, mais resistente, ou com uma aparência, né, mais firme. Se eu não colar esse estruturador na minha peça, ele não tem função de dar essa estrutura. Ou seja, se eu só colocar um TNT e passar uma costura de segurança em volta, eu não vou estar estruturando, ok? Então, o que eu uso para estar fazendo essa estruturação? Eu tenho que colar esse estruturador com uma cola permanente, tá? Vocês vão encontrar no mercado 3 tipos de cola em spray. A cola de patchwork, que é uma cola temporária, e vão encontrar a cola reposicionável e a permanente. Qual que é indicado para o nosso tipo de trabalho? Ou a reposicionável ou a permanente. Nunca a temporária. Por quê? A temporária é aquela cola usada quando as pessoas fazem patchwork, que querem apenas fixar o tecido para fazer uma telacê, para fazer uma costura, e aí depois essa cola ela evapora, tá? Então assim, é somente para fixar no lugar aí de um alfinete. Ao invés de eu alfinetar, eu uso a cola temporária, faço o meu matelacê e essa cola ela evapora. Já essa permanente ou a reposicionável, ela cola e cola para sempre. Então é essa que a gente vai estar utilizando para colar o nosso estruturador nos espelhos,
tá? É uma cola em spray. Eu vou aplicar essa cola a uma distância aí, uma média de 25, 30 centímetros. Eu espirro essa cola em toda a peça. Aguardo um tempo, que vocês vão ver que depois de um tempo ela começa realmente a grudar. E depois eu venho e coloco o meu TNT e ele está colado. E aí essa cola, junto com o TNT e junto com o meu material de sublimação, ele deixa a minha peça, ó, mais resistente, mais firme, tá? Então eu vou fazer isso nos dois espelhos, ok? Estruturado, eu reservo, deixo um tempinho aí para secar, e quanto mais tempo para passar, vocês vão perceber que essa resistência, essa estruturação vai aumentando, ok? Bom, para essa peça também eu uso forro, né? Como é uma bolsa, como eu já falei, a gente vai estar usando forro. O forro que eu escolhi para minha peça é um Oxford. É um forro bem em conta, tem de várias cores e eu acho bem legal para a proposta dessa peça, porque eu não vou carregar nada molhado. Então, assim, pro que eu pensei, pro uso que eu pensei para essa peça, não precisaria ser um forro impermeável. Se quiser, fica a critério de vocês. Posso usar Bagum, posso usar Tricoline, posso usar Oxford, posso usar o que eu quiser para estar fazendo o forro dessa peça, tá? Então eu cortei também, para cada peça do meu recorte, eu vou ter também um corte de forro. Eu sempre gosto de cortar o meu forro um pouquinho maior que a peça, tá? Eu corto no olho mesmo, nem fico fazendo medida. Eu corto sempre um pouco maior, porque eu gosto, depois de costurado, aí eu refilo o excesso de forro. Se a gente corta o forro exatamente na medida da peça, na hora da costura, se andar um pouquinho, já dá um pouquinho de problema, né? A peça sai do lugar, falta forro de um lado, sobra do outro. Então corta sempre um pouquinho maior, que aí vocês não vão ter problema, tá certo? Eu usei também para essa peça, então assim, para cada recorte, um forro. Eu vou usar também o viés de Boneon, que é o viés que a gente vai estar fazendo acabamento interno e um acabamento da aba do bolso. Se eu não tiver o viés de Boneon, eu posso estar usando o viés normal, aquele viés tradicional de algodão, normal, não tem problema nenhum, tá? É só por questão mais de preferência mesmo. Vou estar usando o zíper, tá? Um zíper, como eu já falei nas outras aulas, eu gosto do zíper a metro, eu acho que compensa muito mais. E para essa peça a gente vai estar usando 30 centímetros de zíper. Vou usar um cursor compatível, então se meu zíper é 5, eu vou usar o cursor 5 também, sempre compatível. Vou estar usando as ferragens que eu vou precisar para alça, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre alça, mas assim, para uma bolsa transversal, o padrão que a gente usa é 1,40, 1,40 m, e essa alça ela é regulável, tá? No caso, se vocês sabem que essa peça vai ser vendida para uma criança, se vocês receberam uma encomenda e vai ser uma criança que vai estar utilizando essa peça, vocês podem fazer até uma alça com 1,20 m. Mas se for uma peça pronta entrega, mantém 1,40 m de alça. E a gente coloca sempre o regulador para a pessoa depois estar ajustando. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar 1,40 m de alça, tá? E aqui eu estou usando uma alça de largura de 3 centímetros. Não gosto de estar utilizando aquelas alças de nylon. Eu uso sempre alças de poliéster, que são alças mais resistentes. Aquelas de nylon, que são mais baratinhas, desfiam demais e a peça, depois de pronta, ela acaba soltando, tá? Nem a costura segura a trama dela. Então eu gosto de estar utilizando sempre a alça de poliéster. Alça chique, alça luxo, né, que chamam aí nas lojas. Então eu vou usar 1,40 m na largura de 3 centímetros. Vou usar um regulador
compatível com a minha alça. Então, se a minha alça tem 3 centímetros, eu vou usar um regulador de 3. Vou usar 2 meias argolas de 3 centímetros também. E vou usar 2 mosquetões, também de 3 centímetros. Certo? Então, é isso. Para fazer o fechamento do bolso, eu escolhi utilizar o botão de imã com acabamento, mas nada impede que vocês usem aquele botão de imã que não precisa do acabamento e aí ele tem que ficar embutido no forro, ou vocês podem colocar um botão tic-tac, aquele botão Ritas, pode colocar um velcro, né? Então, assim, não é porque a gente não tem o botão de pressão, não tem o botão de imã que eu vou estar deixando de fazer essa peça. A gente pode estar utilizando outras formas de fazer o fechamento dessa aba, tá certo? Bom, vamos lá. Falamos dos materiais, agulha e linha. É uma peça que tem uma certa estruturação, já pelo fato de ser uma peça sublimada, então eu vou estar utilizando sempre uma agulha de um calibre acima de 16, e aqui no caso eu indico até uma agulha 18. Vou estar usando a linha de poliéster, que é uma linha de nylon, daquelas que as pessoas usam para bordar. Ela é uma linha que para sublimação ela é extremamente resistente e ela tem um brilho bem bonito que eu acho que fica bacana, tá bom? Essa linha eu posso usar tanto na linha de cima como na linha da bobina, dá super certo. E ela tem aí uma infinidade de cores para vocês, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Nós vamos então começar fazendo a nossa peça e conforme a gente for fazendo a gente vai conversando mais. Bom, vamos lá então. Nós vamos começar então agora preparando as nossas partes das peças, né? Eu gosto sempre de deixar tudo preparado, todas as partes já preparadas para depois a gente fazer a montagem final. Nós vamos começar então pelos nossos espelhos. O que eu vou fazer? Eu já tô com ele estruturado, lembrando que não é obrigatório estar fazendo essa estruturação no TNT, tá? Eu já estou com o meu TNT colado, e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o avesso no Oxford, certo? Então eu vou deixar o meu direito para cima e eu vou passar apenas uma costurinha de segurança em toda a borda dessa peça. Tá? Lembrando então que minha agulha é uma agulha 18, eu trabalho num ponto 3,5 da minha máquina. A minha máquina é uma máquina reta industrial e aí vocês podem ver qual que é o ponto mais indicado aí na máquina de vocês, tá? Não precisa ser um ponto tão largo, mas também um ponto não muito estreitinho, tá? Deixa eu ajeitar minha linha aqui que ela deu uma escapada. Costura de segurança é uma costura bem de borda, é uma costura somente para eu fixar o meu espelho no meu forro, tá? Vou fazer isso com os meus 2 espelhos. Olha lá, Oxford. Se o tecido que vocês estiverem utilizando tiver direito e avesso, essa parte que tá aqui pra cima é o avesso. Então eu vou colocar avesso com avesso, certo? Venho aqui e passo também a minha costurinha de segurança em toda a borda, bem na beiradinha, não precisa ser um pé de máquina, é só na beiradinha mesmo. Isso facilita bastante o trabalho depois, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou refilar toda essa sobra do meu forro. Venho aqui, ó, e corto todo esse excesso.
Por isso que eu gosto de deixar sempre uma quantidade de forro a mais, porque eu acho que a gente trabalha com uma liberdade maior e aí eu tenho certeza que meu forro pegou toda a parte da peça, tá bom? E aí eu já posso estar reservando os meus 2 espelhos, já estão estruturados e forrados. Essa peça nós vamos estar utilizando a técnica do canal de zíper e fole. É uma forma diferente, né? Uma outra forma de eu estar dando profundidade a uma peça, né? Então é uma aula bastante legal para vocês conhecerem aí uma outra forma de dar profundidade na peça de vocês. Diferente das aulas anteriores, onde a gente viu a caixinha de leite, né? Aqui a gente vai trabalhar com o canal de zíper e fole. Bom, forrei as minhas 2 peças, eu vou reservar. O que eu vou trabalhar agora? Vou trabalhar com o meu bolso. Eu vou pegar a parte de baixo do meu forro, tá? E tomem cuidado que se ele tiver parte de cima e parte de baixo, toma cuidado para não deixar a estampa de ponta cabeça, tá certo? Então assim, eu vou estar colocando direito do meu forro para cima com direito do meu bolso para baixo, ou seja, eu vou estar colocando direito com direito. E aí eu vou passar uma costura de borda na parte de cima. Então se meu bolso tiver direção, se a minha estampa do meu bolso tiver sentido, eu vou passar a costura na parte de cima do meu bolso. Venho aqui, um pé de máquina, retrocesso no começo e no final, passei a minha costura, ok? Ó, aqui a parte de cima do meu bolso, eu venho e passo uma costura. Posso vir aqui tirar esse excesso sem problema. Aqui eu vou desvirar e vou rebater. Então vamos lá, passei a minha costura, vou virar a minha peça, vou trazer esse forro para trás, lá para trás, e eu vou rebater essa minha costura. Deixa bem ajeitadinho aqui e vou passar uma costura de rebatido, prendendo esse forro lá para trás, tá joia? Costura de rebatido eu gosto de deixar um ponto um pouquinho maior, então se minha máquina tá aí em 3,5, eu vou deixar ela em 4, 4,5. Retrocesso também no começo e no final e venho passando uma costura de rebatido em toda essa borda. Posso deixar também aqui um pé de máquina, tá certo? Bom, bolso praticamente pronto. O que eu vou fazer agora? Para quem tem etiqueta, é legal que a gente já posicione essa etiqueta na parte da frente da peça, né? Uma etiqueta de identificação do ateliê, da marca de vocês, é bastante importante estar utilizando para estar identificando a peça de vocês, tá? Não se preocupem com o tipo de etiqueta que vocês vão utilizar, nem que for uma etiqueta de cetim, uma etiqueta bandeirinha, seja a etiqueta que for, é importante vocês darem uma identidade na peça de vocês, tá joia? Aqui eu vou estar utilizando uma etiqueta. Eu fiz aqui uma etiqueta sublimada num pedacinho de montana, um sintético montana, e eu coloquei na parte de trás dela um pedacinho de fita dupla face, só para me ajudar a fixar, tá bom? Então aqui, ó, eu tiro e eu venho aqui e posiciono aqui a minha etiqueta aonde eu quiser, tá bom? Não tem aí uma regra pra gente estar posicionando essa etiqueta, tá certo? Ver se tá aí agradável, né, aos olhos de vocês. Vim aqui, ó, e coloquei
centralizei a minha etiqueta no meu bolso, tá? Lembrando que o meu forro tá solto, porque agora eu vou fazer 2 costurinhas laterais somente para segurar essa minha etiqueta. E aqui, como minha etiqueta está com uma cor pink, eu vou trocar a minha linha da parte de cima da máquina pro pink e vou estar fazendo só uma costurinha de borda na minha etiqueta para fixar. Eu posso estar colocando essa etiqueta também na aba superior do bolso. Isso daí fica realmente a critério de vocês, tá joia? Venho aqui na máquina, então vou passar apenas uma costurinha de borda para segurar a minha etiqueta. E aqui eu gosto de fazer o retrocesso bastante no começo e no final, que aí eu já garanto que essa etiqueta ela vai estar bem fixa. Por que eu coloco a fita dupla face? Para não sair do lugar, tá? Assim eu não preciso me preocupar, que normalmente quando a gente vai costurar, ela dá aquela deslocada. Com a etiqueta com a fita dupla face, ela não corre o risco de estar saindo do lugar. Ok? Olha lá. Etiqueta posicionada, fixada apenas nas laterais. O que eu vou fazer aqui também antes de fechar esse meu bolso? Eu já vou colocar o meu botão, tá? Então é importante que vocês também sigam essa ordem de construção da peça, porque senão se a gente perder a ordem, às vezes vai ficar aparecendo acabamento de etiqueta, fica aparecendo acabamento de botão. Então aqui a gente já deixa tudo embutido. Como eu falei, eu vou estar utilizando o botão de imã. E independente do botão de imã, se for com ou sem acabamento, eu já vou estar colocando no bolso nesse momento. Bom, eu vou posicionar o meu botão a 3,5 cm da parte de cima do meu bolso. Então eu vou vir aqui, eu vou medir com a minha régua 3,5 cm, ó lá, 1, 2, 3 e meio, e centralizar. Ó, o meu bolso ele tá com 15 centímetros de largura, então eu sei que o meio dele é 7,5 e vou posicionar a 1, 2, 3 e meio. Então o meu botão ele vai vir exatamente aqui, ó, tá? Então tenho 15, metade de 15 é 7,5 e de cima para baixo eu tô contando 3,5. Venho aqui, faço uma marquinha que para vocês não vai estar aparecendo muito, mas tá, minha marquinha tá bem aqui. Essa parte é a parte de baixo do meu botão. Para quem for utilizar o botão de imã com acabamento, ele é composto dessa parte que a gente chama de parte macho e da parte fêmea, tá? A parte macho, ela é com o acabamento e a parte fêmea é com a pecinha de trás, que vai fazer o fechamento. Então, na parte do bolso, nós vamos utilizar a parte fêmea. O que eu faço aqui? Eu separo, vou utilizar somente a parte de frente do meu bolso. Venho aqui, aonde eu fiz a minha marquinha, onde eu achei o centro e fiz a minha marquinha, eu vou posicionar o furinho da peça e vou fazer 2 risquinhos aqui. Aqui eu fiz a marcação. Aonde eu fiz essa marcação, eu vou vir e vou cortar. Eu uso esse desmanchador de costura porque ele
ele é bem cortante. Venho aqui, engato o meu botão de imã nos meus 2 furinhos, viro do outro lado, a mesma pecinha que eu usei para fazer a marcação, eu venho aqui, coloco, dobro as perninhas para fora e tá fixado a parte de baixo do meu botão, tá joia? O que eu posso fazer aqui agora? Vou passar uma costura de segurança em toda a volta do meu espelho. Do meu espelho não, né? Do meu bolso. Tá? Dessa forma, ó, eu fiquei com o botão aplicado aqui, etiqueta aplicada e atrás a gente não tem nada, tá tudo embutido, eu não tenho nada aparecendo. Posso refilar também o excesso. Bolso pronto, então parte de baixo do meu bolso também já está pronta. Posso também reservar e agora a gente vai fazer a aba, parte de cima. Também tenho já com os cantos arredondados e esses cantos são a parte de baixo do meu bolso, tá? E o pedacinho do meu forro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar direito da minha peça, no direito do meu forro, e aqui eu vou fazer uma costura em toda a borda, um pé de máquina em toda a borda, e não vou costurar a parte reta, a parte de cima ela vai ficar aberta, tá certo? Volto minha máquina lá pro ponto 3,5, passo uma costura em toda a volta, mantendo um pezinho de máquina. Ok? Fiz uma costura em U, posso refilar todo esse forro. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou desvirar. Venho aqui. Desviro minha peça. Vou ajeitando toda essa costura. Tá? Ajeita bem bonitinha. Vocês vão sentir aí que precisa fazer uma massagenzinha aqui nas bordas para essa costura assentar bem assentadinha. Tá? Ó. E tenho aqui o meu bolso. Essa parte de cima aqui eu posso manter aberta. O que eu vou fazer? Costura de rebatido em toda essa volta da peça. Venho aqui, ajeito aqui para um pontinho mais largo e passo a minha costura de rebatido circundando toda a peça. Essas costuras de rebatido, gente, é importante para manter o forro sempre no lugar, tá? Assim o forro ele não fica frouxo, ele não fica solto. Quando a gente usa zíper, é pra gente prender o forro, né, e deixar o cursor livre para passar. Mas aqui, no caso, é mesmo para tá segurando o forro no lugar, tá certo? Essa parte de cima eu ainda vou manter aberta e aqui eu já vou aplicar um viés de acabamento, porque essa parte ela vai ficar presa depois no espelho da frente da peça, tá joia? Bom, então a gente vai pregar esse viés na parte de cima da aba do meu bolso e eu gosto do viés de Goneon, porque se vocês observarem, esse viés, eu dou uma queimadinha com o isqueiro aqui, ele não desfia. Então eu não preciso fazer aquele acabamento de borda como a gente precisa fazer no viés tradicional, tá bom? Eu só venho, queimo com o isqueiro, engato aqui, ó, e já
posso entrar na máquina, passando então essa costura na parte superior da aba do meu bolso, tá bom? Ok? Costura feita, venho aqui, selo a outra ponta também, certo? Essa parte depois, ela vai estar recebendo a outra parte do meu botão, mas eu posso fazer um pouquinho mais pra frente, depois que eu fixar o bolso no meu espelho, tá certo? Então, mais uma vez aqui, a gente pode reservar essa peça. O que eu vou preparar agora? Eu vou preparar o meu canal de zíper. O meu canal de zíper são essas duas tirinhas e, como o próprio nome diz, é a parte que vai ter a abertura do zíper da peça, tá certo? Então aqui eu vou usar os dois recortes, os dois forros, o zíper com 30 centímetros e o cursor. Eu venho aqui e novamente, se minha peça ela tem sentido, eu vou estar sempre aplicando o zíper na parte superior da minha estampa, tá bom? Venho aqui, posso separar o meu zíper, abrir, venho aqui, deixo um pouquinho sobrando, alinho a borda do zíper com a borda da minha peça, passo uma costurinha apenas prendendo esse zíper na peça, não é uma costura ainda definitiva, só vou mesmo prender esse zíper na peça, tá certo? E aqui eu coloco o meu forro. Se tiver direito e avesso, eu vou colocar o direito do forro no direito da minha peça. Então vai ficar direito do forro para cima, direito da peça para baixo. Meu zíper escapou um pouquinho aqui, mas não tem problema, eu vou... Agora a gente acerta aqui. Agora eu vou margear a parte externa do meu calcador no dentinho do zíper. Então agora eu vou me preocupar em deixar reto essa parte aqui, ó. Tá bem juntinho. E agora sim é a minha costura definitiva. Eu vou sentindo o dentinho do meu zíper e eu vou deixando o meu calcador passando bem juntinho nesses dentinhos, certo? Olha lá, passei a costura definitiva, posso vir aqui cortar esse excesso de tecido. Vocês estão vendo que meu forro tá cortado, que é uma beleza, né? Mas eu corto assim mesmo, eu corto no olho, corto maior, não perco tempo de ficar medindo, porque eu gosto que sobra forro mesmo, tá certo? Vou virar essa costura, vou virar essa peça pro direito, acerto bem aqui, porque é uma peça firme, o sublimado ele tem uma certa estruturação, como eu já falei pra vocês, tá? Dobro aqui, ó, bem certinho, puxo tudo pra baixo e venho aqui e coloco o meu forro também pra baixo, cada um no seu lugar, ó, tá? E aqui a costura de rebatido é aquela costura que ela é importante para que o meu cursor não agarre no forro. Então esse forro ele tem que estar bem lá para baixo, tá certo? Bem no lugarzinho dele. Venho aqui, vou entrar na máquina, pontinho mais largo, que é o meu pontinho de rebatido, e faço uma costura prendendo esse forro, deixando livre a passagem do meu cursor, tá certo?
Eu já gosto de vir aqui e passar uma costura de segurança em toda a volta da peça, tá? Porque daí eu já garanto que meu forro está no lugar, não vai ficar saindo, né? Não tem perigo de ficar saindo. E aí a gente vem aqui, ó, só com uma costurinha bem na beiradinha, só mesmo pra garantir que esse forro já tá pronto, esse forro já tá fixo aqui. Ó. Já posso cortar todo o meu excesso de forro. Só não cortem o zíper, tá? O excesso de zíper ele fica porque eu ainda não passei o meu cursor. Não vão cortar. Deixa ele lá. Corta mesmo só linha e forro, ó. Tá? Canal de zíper de um lado pronto. O que eu vou fazer agora? O mesmo do outro lado, né? Então, ó. Reservo esse. Novamente, na parte superior da minha estampa, eu venho aqui, coloco direito do zíper com direito da minha peça, então dentinho do zíper para baixo, beiradinha do zíper com beiradinha da peça, costurinha só de segurança, só para fixar. Forro com direito para cima, peça com direito para baixo, entro na minha máquina margeando o calcador lá no dentinho. Eu não troco o calcador, tá? Não uso calcador de zíper. Eu acho que o calcador da máquina industrial ele já é um calcador estreito, ele já tem meio centímetro só de margem. Então eu acho que é o suficiente para dar uma distância legal do zíper, tá? Não vejo necessidade. Mas se você tem a máquina doméstica, ou você desloca a agulha para a esquerda, né? Tem máquina que permite isso, ou você troca para um calcador de zíper, para ficar mais pertinho. E a gente vem aqui, ó, acerta. Igualzinho a gente fez na outra, ó. Trago esse forro para baixo. Alinho tudo bonitinho. Entro na máquina. Costura de rebatido. Cada um no seu lugarzinho. Tirando o meu forro da passagem do meu cursor. Já tô aqui, já vou virar, ó. E já vou fazer uma costura de borda, uma costurinha de segurança em toda a peça. Feito isso, refilo todo o excesso de forro. Observem que aqui eu não usei estruturador nenhum, tá? Eu usei o TNT como estruturador só nos espelhos. E aqui, mesmo sem estruturador, ó, é uma peça que ela fica aí, ó, bem durinha, tá? Justamente por conta da sublimação. Feito isso, eu vou colocar frente com frente dos meus zíperes e vou passar o meu cursor, tá bom? Aqui eu tenho que me preocupar na entrada do cursor que as minhas duas peças elas estejam bem alinhadinhas, tá? Então vou entrar aqui com o meu cursor e agora a colocação de cursor é mesmo treino, não tem outro jeito, cada uma tem um jeito, existem alguns equipamentos aí facilitadores, né? Tem bastante videoaula ensinando a colocação de cursor, tem gente que coloca até utilizando um garfo, né? Então cada uma aí tem uma forma.
Eu expliquei um pouquinho nos outros vídeos a dinâmica aí da colocação do cursor. Mas isso daí é treino mesmo, não tem jeito. Só lembrando, eu passo a primeira vez e tiro para fechar a minha peça, e a segunda vez eu já mantenho dentro da peça, porque eu já estou com elas fechadas. Feito isso, eu já posso refilar o excesso do meu zíper, tá? E aqui, como eu vou estar utilizando uma alça transversal, eu preciso de um suporte de alça, que é onde eu vou engatar os meus mosquetões. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou usar, então, do mesmo material da minha alça, eu cortei 2 pedacinhos de 10 centímetros, tá? Selo as minhas beiradinhas aí com isqueiro. Embora essa alça desfie menos, não significa que ela não desfie. Venho aqui, pego uma meia argola, passo aqui dentro, tá? E aqui eu gosto de passar já uma costura, é só mesmo pra segurar, pra não ficar escapando, ó lá. Já faço isso com as duas meia argolas, ó. Tá? Cortei 10 centímetros, mas vocês vão ver que até sobra. Mas é melhor a gente trabalhar com uma certa folga, tá? O que eu vou fazer agora? Nas duas extremidades do meu zíper, eu vou estar engatando aqui, ó, esses 2 tirantes de alça, que é onde depois eu vou colocar o meu mosquetão. Então, eu venho aqui, eu meço um dedo, tá? Um dedo, e passo uma costura. Eu não gosto de um tirante muito grande, tá? Eu acho que fica assim, fica deselegante na peça. Então eu gosto que fica aí, ó, fica bem pequenininho, tá bom? Eu prefiro assim. Venho aqui e selo novamente, ó. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Posiciono, veja onde tá a minha meia argola, coloco um dedo, venho aqui e passo essa costura. Posso cortar todo o excesso. Aqui a gente precisa um pouquinho de força, né? Porque já tá com bastante camada aqui, né? A alça, ela é resistente. Certo? Então aqui eu tenho os meus 2 tirantes já com as minhas 2 meias argolas no meu canal de zíper, ok? O que eu vou fazer agora aqui? Essa parte da bolsa é a parte de cima. Eu preciso agora da minha parte de baixo, tá? Então agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela parte maior, que é o que a gente chama de fole, e eu vou costurar em uma das laterais. Então eu venho aqui, numa lateral, eu vou colocar direito do fole com o direito da minha peça, tá? Então direito com direito, alinha bem bonitinho, venho aqui, ó, e passo uma costura prendendo já, ó, passei uma costura, só prendendo por enquanto direito com direito do meu fole no meu canal de zíper. E aí eu tenho isso daqui, ó, tá? Eu vou deixar reservado isso daqui por enquanto, porque eu vou primeiro terminar de fixar o bolso no espelho da frente da minha peça,
tá bom? Assim eu já deixo pronto esse espelho para depois a gente fazer toda a colocação da lateral que vai formar a peça. Bom, num dos espelhos, tanto faz, né, porque são iguais os dois, eu vou posicionar na minha parte de baixo o meu bolso. Se vocês quiserem saber o quanto mede daqui a aqui, só para vocês terem uma ideia, ele tá medindo 6 centímetros, tá? Então, do topo da minha peça até o começo do meu bolso, eu posso pôr aí uns 6 centímetros. 6,5, tá? É só vocês prestarem atenção que aqui, ó, na parte de baixo, ele tem que estar bem alinhadinho. Como vocês já vão receber o recorte na medida correta, então eu tenho que fazer aqui, ó, eu tenho que deixar alinhada essa parte aqui inferior e as minhas duas laterais, tá certo? Para não sair do lugar, eu venho aqui e coloco 2 grampinhos, tá? E me certifico que tá tudo no seu devido lugar. Venho aqui, posso já passar uma costura na parte inferior, garantindo que já tá tudo seguro, e já posso vir aqui para minha lateral. Então, passei uma costura na borda inferior e agora eu passo as 2 costuras na lateral. Por que eu passei primeiro na parte de baixo a costura? Porque aí eu tenho certeza que a minha peça ela não vai deslocar, tá certo? Bom, os meus espelhos, se vocês lembrarem, ele tem 2 cantos que são arredondados e o meu bolso não tem, tá? É justamente para vocês posicionarem esse bolso onde mais agradar. Eu venho aqui depois e só corto, ó, só faço o canto, ó. E aí eu tenho já também os meus bolsos arredondados, certo? Então aqui já tá fixado bolso na peça, com forro, um botão, com etiqueta. Vamos fixar a aba. A aba, lembra que eu botei aquele viés, né, na parte de cima da aba? Vamos lá, para que ele serve? Eu vou vir aqui na parte superior do meu espelho e eu vou contar 3 centímetros e meio. 1, 2, 3 e meio. Certo? 3 centímetros e meio. E é onde eu vou fixar a minha aba, tá? Bom, quem quiser fazer um risco, pode fazer aqui, ó. Não tem problema nenhum. Fiz um risco aqui nos 3,5. O que eu vou fazer? Eu vou achar o centro do meu espelho, a parte de cima. Achei o centro, fiz esse piquezinho aqui. E eu vou achar o centro aqui, eu não vou fazer pique, né, porque já tá com viés. Eu venho aqui, ó, coloco um alfinetinho só para marcar onde é o centro da peça de vocês. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho a marcação dos meus 3,5 centímetros. Aqui eu tenho marcado o centro e aqui eu tenho marcado o centro. Eu vou posicionar a minha aba direito com direito e para cima, centro com centro, tá? Lá naquele risco que eu fiz. Vê se tá sobrando a mesma distância dos dois lados. Posicionei naquele risco que eu fiz anteriormente e eu venho aqui, entro na minha máquina e passo uma costura nessa parte inferior, prendendo
bem presa essa minha aba. Bastante retrocesso no começo e no final, tá? Prendi na parte de baixo, tá bem presa naqueles 3,5 que eu marquei. Vou passar uma costura agora sim na parte de cima. Então, posicionamos aqui, né? Fizemos a costura do nosso bolso, da nossa lapela aqui do nosso bolso. E dependendo eu tava aqui costurando e eu me lembrei de uma coisa, dependendo do pé de máquina de vocês, eu aconselho, ao invés de vocês fazerem essa medida aqui com 3,5, aonde eu passei o risco, pode fazer com 4, tá? Vocês medem aqui 4 centímetros da borda e passa aquele risco e já posiciona essa lapela a 4 centímetros, tá bom? O meu é suficiente 3,5 por causa do meu calcador. Ou então, uma dica para vocês é vocês virem aqui, posicionar, né, o bolso para ver se tá tendo espaço pra gente tá pregando depois esse botão, né? Tem que estar cobrindo esse botão. Aí eu venho aqui e vejo certinho aonde que eu tenho que estar posicionando esse bolso. Talvez seja uma opção aí mais interessante. Então, mede aqui certinho e depois faz essa bordinha e vê onde que vocês querem colocar. De repente quer colocar essa aba um pouco mais para baixo, não tem problema nenhum, tá? A técnica é essa. Eu dobro o meu viés para trás e aí eu passo a costura em cima e embaixo. Combinado? Qualquer dúvida que vocês tiverem nessa parte, deixa nos comentários que eu explico para vocês melhor, tá bom? Mas eu acho que aí ficou claro, tá? É só eu posicionar aqui direito com direito, passar uma costura embaixo, uma costura em cima, de modo que essa aba tampe o meu botão de imã, porque aqui vai receber o outro botão, ok? Bom, a nossa parte aqui então está pronta, né? Nosso espelho da frente ele está pronto e agora a gente vai retomar aquela parte do canal de zíper, certo? O canal de zíper, então a gente já fez, né? Já coloquei os meus tirantes e eu já prendi a parte do meu fole. Vocês vão perceber que esse fole ele vai numa medida um pouquinho maior do que é necessário para a peça. Por quê? Justamente porque as máquinas elas variam um pouco de tamanho com relação ao calcador. Então, se eu envio para vocês uma medida justa, né, um pouquinho diferente que vocês fazem essa costura, já pode faltar a parte de baixo da bolsa. Então eu deixo sempre uma medida a mais para esse fole, para essa parte de baixo da bolsa, para que a gente faça a conferência, e é isso que vocês vão aprender agora, tá bom? Bom, fixamos então direito com direito e agora a gente vai colocar o nosso forro, tá? Eu também sempre corto maior e aí eu vou colocar direito, né, a parte do forro com forro, tá? Então, só para vocês gravarem, estampa com estampa e aqui forro com forro. O forro que tiver o direito, o lado certo é direito com direito do forro. Tá joia? Direito com direito. Venho aqui na máquina, passo uma costura prendendo o meu forro. Corto um excesso aqui e aqui eu já vou desvirar, ó lá, e vou passar uma costura de rebatido, deixando o meu forro aqui no lugar dele, que o lugar dele é junto com o meu fole.
já deixo ele no lugar dele, tá? Então, fiquei com canal de zíper e forro de um lado, fole com forro do outro lado, com uma costura de rebatido, segurando ele, certo? O que eu posso fazer aqui agora? Como eu corto sempre o meu forro maior, como eu já falei, agora é a hora que eu já posso segurar tudo aqui, ó, e posso cortar. Pode tirar esse excesso, ó. Não precisa muito também, porque depois que ele estiver costurado fica um pouquinho mais fácil. Mas já venho aqui, ó. Muito excesso também vai atrapalhar vocês, tá? Tira esse excesso. O que a gente vai fazer agora? Eu vou achar o meio do meu canal de zíper. Então, eu venho aqui, coloco essa pontinha, encontro a outra ponta aqui do meu canal, venho aqui, acho o meio em cima e embaixo, já dos dois lados do meu canal. Olha lá, ponta com ponta, venho aqui e acho o meio. Eu vou pegar o espelho da minha peça, que já tem o meu meio marcado, vou vir aqui, já tenho o meio do meu canal de zíper que eu acabei de marcar, eu vou unir esse meio com esse meio e boto um clips. E essa clipagem eu vou fazer, ó, em toda a volta, como se realmente eu estivesse costurando a minha peça, tá, ó. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Eu tenho que tomar cuidado que a beiradinha do meu principal aqui do meu espelho, ele tem que estar batendo com a beiradinha do meu canal de zíper, para dar certo. E eu venho fazendo isso, olha, em toda a minha lateral. Vem. Separo o forro, ó, continuo. Já entrei na parte do fole, ó. Vai clipando. Faz a curva como se estivesse costurando, beiradinha com beiradinha, não pode tá fora, ó lá. Faz a curva, bonitinha lá, ó, como se realmente estivesse passando o pé da máquina. Quando vocês chegarem aqui, olha lá o tanto que sobrou de fole. E é isso que eu gosto de deixar a mais para vocês, tá bom? Porque se vocês têm um pé de máquina, um calcador um pouquinho diferente do meu, isso já vai comprometer o trabalho de vocês, tá? Se eu mando uma medida justa, é perigoso aí que não dê certo na hora da costura de vocês. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui está o meu canal de zíper, certo? Aqui está o meu fole que vem vindo, que eu vou conferir. Quando eu chegar, eles vão chegar aqui unindo, só que eu vou costurar ainda essa parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar passar a medida do meu pé de máquina. Se o meu pé de máquina é de meio centímetro, eu vou deixar o meu fole ultrapassar apenas meio centímetro, tá? Se minha máquina tem 0,75 de calcador, eu deixo 0,75. Se tem 1, eu deixo 1. Ah, eu quero deixar 1. Ok, mas você vai ter que fazer essa costura com 1,
tá bom? Então, unir aqui, certo? Essa dobra tá unida. Eu vou deixar passar meio centímetro, ó, de novo, aqui é onde eles se encontraram, ó, aqui eles se encontraram, certo? Posso até fazer uma marca aqui, ó, aqui eles se encontraram. Aqui é onde eu tenho que costurar, certo? Aqui é o meu meio centímetro que eu tenho que costurar. Então, eu deixo ultrapassar esse meio centímetro, que aqui é que vai ser a minha costura, e aqui eu venho e deixo mais meio, que é onde eu vou cortar. Então, aqui eu deixo uma sobra de 1 centímetro, tá joia? E aqui eu posso tá vindo e eu posso tá cortando esse excesso, tá? Para que a hora que eu for fazer essa união, eu consiga ter a medida exata da circunferência da minha peça. E ela vai casar perfeitamente. Tá joia? Agora eu tiro todo o meu snips que eu coloquei. Vou pegar aquelas medidas que eu fiz. Venho aqui direito com direito, direito com direito, e olha lá, cortei em um e vou costurar no meio, certo? Por quê? Porque o meu calcador, ele tem meio centímetro, certo? Então, é aqui que eu vou passar a minha costura, ok? Então, na verdade, aqui o que eu fiz? Eu cortei com um e eu entro aqui com um meio centímetro, que é o pé da minha máquina. Essa primeira marcação é rente, tá? Aí eu deixei a margem de costura de meio centímetro, mais o meio que seria o pé da máquina, tá? O que eu faço agora aqui? Eu venho, aquela mesma quantidade que eu tirei do canal de zíper, eu vou vir, desculpa, do fole, eu vou vir aqui também e vou tirar do meu forro, porque o meu forro ele não tava com a medida do meu fole, tá? Então eu também tiro a mesma medida. E agora o que eu faço? Mesma regrinha. Forro com forro. Aqui, ó. Forro com forro. Venho aqui e novamente eu passo uma costura. Prendendo agora o meu forro na minha peça, tá? Então, fiquei aqui com o meu fole já forrado. O que eu faço agora? Eu desviro e vou fazer o rebatido desse outro lado. Também preciso deixar essa minha costura toda embutida. Então, venho aqui e faço o rebatido desse outro lado. E é dessa forma, a gente fica com o nosso acabamento todo embutido, tá? Ó lá, costura embutida dos dois lados. E aqui eu tenho o anel
que forma a volta inteira da minha peça. O que eu posso fazer agora aqui? Eu posso passar uma costura de segurança, prendendo todo a beiradinha do meu fole no forro, porque isso vai me facilitar muito na hora que eu for prender esse canal de zíper, né? Prender esse anel na volta toda da peça, tá? Já refilo aqui, já tiro todo o excesso de tecido que tem. Deixo minha peça limpa, que isso também me facilita na hora de trabalhar. Do outro lado, faço a mesma coisa. Venho aqui e passo minha costura de segurança, prendendo meu forro, fixei meu forro, tá tudo certo, pronto para eu fixar esse meu anel no espelho da minha bolsa. Essa é uma forma que te dá liberdade para que você trabalhe o contorno da sua peça de acordo com o seu pé de máquina, tá? Então eu trabalho com um canal de zíper com uma medida fixa e eu mexo apenas no fole, fazendo toda aquela clipagem, tirando toda a prova, né? Que realmente eu vou ter aqui uma medida correta na hora de eu fixar essa minha peça, tá certo? Bom, aquele meio que eu já havia falado para vocês, eu venho aqui, fixo e agora eu vou usar todo o meu clipes de novo para me certificar que está tudo correto. Olha lá, clipa tudo novamente. Agora eu vou ter a certeza que a minha medida que eu fiz está correta. Olha lá, bonitinho. Venho fazendo novamente toda a minha beiradinha como se eu estivesse costurando, tá? Ó. Beiradinha com beiradinha, perfeitinha. Olha que medida, que encaixe perfeito, tá? Tiro a prova que essa junção está na mesma direção dessa junção, para minha peça não ficar torta, né? Ficar um tirante diferente do outro, em alturas diferentes, né? Ó, me certifico que tá tudo certinho aqui e agora sim a gente pode ir para a máquina fazendo toda essa costura, tá? Então só lembrando, só recapitulando, eu fui clipando toda a minha volta, fiz a união, né? Cheguei com o meu canal de zíper junto com o meu fole, uni ali, deixei passar a medida do meu pé de máquina, meio centímetro, fiz uma marcaçãozinha e deixei mais meio, eu cortei então com 1 centímetro, sendo que eu costurei na marcação do meu meio. Se vocês têm um pé de máquina de 0,75, que é a máquina doméstica, eu faço a junção, deixo passar 0,75 e deixa mais meio e corta. Eu vou costurar no 0,75 ou eu vou costurar no meio. Combinado? Então aqui eu já posso entrar na minha máquina e eu gosto sempre de começar unindo, costurando bem costuradinho essa parte aqui aonde já tá
o centro, que aqui eu sei que não pode sair do lugar. Vem passando uma costura em toda a volta. Aqui eu gosto de usar um alicatinho para me ajudar nessa segurança aqui. E aqui é calma, é paciência. Se a peça fizer prega, não costura, tá? Ajeita a peça. Ela é uma peça estruturada, porém ela é maleável. Vocês podem ir dobrando essa peça, tomba mesmo ela. Deixa sempre calcador margeando, tá? Eu tenho que pensar que a minha parte de cima da peça tem que estar com a beiradinha com a parte de baixo e a beiradinha do calcador. É uma junção de 3 bordas. A parte do espelho, a parte do meu anel e a borda do meu calcador. Vai alinhando tudo e vai trazendo essa costura. Medida tudo certinha, não tem como dar errado. Não tem como não encaixar, tá? É só fazer a medida tudo certinha e ela vai encaixar aí perfeitamente na sua peça. Ó, só vem costurando, ó. Essa peça, embora aparenta ser uma peça um pouquinho mais complicada, é só a gente trabalhar com treino, tá? É um pouquinho mais de jeito mesmo para estar fazendo ela. E vem trazendo aqui, ó. Cheguei na minha junção, corto o excesso, me certifico por dentro que foi costurada todas as voltinhas, tá? E agora a gente já vai fazer, já tenho uma parte fixa. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa com o outro espelho. Tenho o meu outro espelho, eu vou fazer a junção aqui, acho o meio, de cima e de baixo. Essa parte é um pouquinho mais complicada, porque eu já tenho a outra parte fixa. Posso achar também o meio do meu fole. Eu vou unir aqui, ó, as minhas 2 costuras do canal de zíper. Eu uno aqui, puxo, aqui eu achei o meio do fole. Faço um pique. Dessa forma eu tenho o meio superior, que eu já venho aqui e coloco um clips, e eu já tenho o meio inferior. Não tem como a minha peça agora ficar torta, tá? Ela já tá fixa na parte de cima e ela já tá fixa na parte de baixo. O que eu faço agora? Vou clipando o resto. E agora não tem mais que fazer a medida, porque se os 2 espelhos estiverem exatamente na mesma medida, o arco é um só, então não tem como dar errado, tá bom? Eu indico sempre vocês costurarem com o espelho para baixo, o espelho na mesa da máquina. Facilita e facilita bastante, tá bom? Venho aqui, ó. Começo por um dos meios, já fixo um desses 2 meios. Se quiser, eu posso estar abrindo meu zíper para estar facilitando, né? Fica mais maleável. E venho o meu alicatinho. Gente, o alicatinho ajuda muito, tá? Ajuda muito vocês trazerem essa peça mesmo para beiradinha, porque é importante. Se vocês não trouxerem ela para beirada, vai sobrar ou vai faltar peça para vocês. Então tem que estar mesmo
essa peça ela tem que estar alinhada bem na beiradinha, senão dá problema para vocês depois. Vem costurando, vem trazendo, ó. E o alicate ele é mais aqui, ó, nas curvas, tá? Porque quando chega na curva, a peça ela não quer fazer curva, né? Ela quer ficar reta. Mas não pode deixar. Então o alicate ele ajuda nesse posicionamento, tá bom? Não deixa franzir. Se franzir, para e ajeita. Ó, vai trazendo. Vai trazendo. Vem vindo, ó. Vai ajeitando. Faz toda a volta, da mesma forma que a gente fez do outro lado. Ajeita tudo, ó. Faz essa peça bem lá na beirada, ó, bem alinhadinho. Aqui eu vou dar só uma desmanchadinha porque entrou um pouco, tá? Entrou um pouco a minha costura e aí ela ficou torta, então eu só vou ajeitar aqui. Naquele momento que eu fixei. Aqui, ó. Aqui já ficou melhor. Ela tava torta essa costura, então ela ficou forte. Só ajeitando tudo. Pronto. Ó. Certo? Já temos a nossa bolsa costurada. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar um viés de acabamento em toda essa volta e praticamente a nossa peça já está pronta. Novamente eu vou avisar vocês que eu uso o viés de Boneon, mas aí também fica a critério de vocês tá utilizando o viés que vocês mais gostarem ou de repente que vocês tenham aí disponível, tá? Queima a pontinha e viés também, colocação de viés também é treino. Viés de Boneon eu só engato, ó. Engatei lá, ó, e vem trazendo. Ele é muito fácil de aplicar. Ó, dá uma leve tensionadinha. Dá uma leve tensionada, porque ele estica um pouquinho o viés de Boneon. Então é só dar uma leve tensionadinha. Por isso que ele é gostoso, ele faz uma curva, ó, tranquilamente. Ele tem a marcaçãozinha central, que a gente sabe que tem que ficar na quina da minha peça. E ele tem um acabamento bem bonito. Ele tem um certo brilho. Ele fica bem legal na peça. E aparentemente, por ele ter essa pequena elasticidade, a impressão que dá é que ele encaixa mais fácil na hora que vocês estão costurando. Vai ajeitando tudo. Olha lá. Chegou aqui na junção, eu deixo transpassar um pedacinho
corto, olha lá, só coloco cobrindo aqui, depois a gente queima e fiz o retrocesso e queimo esse excesso aqui, ó. Venho aqui e selo o meu acabamento aqui do viés. Vou fazer isso também do outro lado. Bom, gente, só para adiantar um pouquinho a aula, eu já passei o viés, tá? Do outro lado. Então, nós ficamos com o viés já passado nos dois espelhos da bolsa. O que eu vou fazer agora? Desvirar a peça e ela está praticamente pronta. Só faltando receber a outra parte do botão. E nós já vamos colocar também a alça, tá? Vai desvirando e acertando bem os cantos, que é bem importante, tá? Para que toda essa costurinha saia para fora mesmo da peça. Então, já vai virando e já vai acertando toda essa costura. Como a gente não usou vivo nessa peça, a tendência é que a costura ela fique um pouquinho embutida, né? Então faz uma massaginha nos cantos, ó. Vai trazendo realmente toda essa costura para fora, né? Não deixa essa costura ficar, não deixa essa costura ficar embutida, tá certo? Se tiver linha sobrando, vocês vão cortando. E aqui ficou linda nossa shoulder bag. Aqui é o zíper, fechadinho lá. Aqui eu não comentei com vocês, mas na hora que eu posicionei o meu espelho, o meu anel, eu me preocupei com o posicionamento do meu zíper fechando na esquerda, né? Como eu já tinha comentado com vocês na confecção das nécessaires, nos outros vídeos. Tá certo? Então ficou aqui a nossa peça. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar só esse botão de fechamento que vai vir aqui e vai fazer o acabamento. Como eu disse a vocês, eu estou usando um botão com acabamento, então eu vou vir aqui, vou marcar aonde que vai ficar o fechamento dessa minha peça, tá? Então marquei. Ele tá exatamente aqui, ó, dá pra mim sentir o furinho. Com o desmanchador de costura, eu venho aqui, eu faço um furo, ó, faço um rasguinho mesmo. Venho na parte de trás, engato a parte macho do botão e na parte da frente, então, o acabamento. Para esse tipo de botão, a gente precisa do uso do balancim, tá? Com a matriz correspondente. Então, eu vou vir aqui e vou só fazer vou prender, então, esse botão, tá? Quem não tiver, quem quiser, como eu falei, tá utilizando outro tipo de botão, não tem problema nenhum. No caso de fazer o botão de imã sem acabamento, aí a gente coloca por dentro, como eu já tinha explicado, tá? Então ficou aqui, ó, o botão com acabamento. E aqui a nossa peça tá pronta. Vamos só finalizar explicando como que a gente monta a nossa regulagem de alça, tá? Como eu falei, é uma alça transversal, então ela mede 1,40, medida padrão de alça. Eu vou pegar o meu regulador. O regulador é o que tem essa divisória no meio, parece um quadro aqui, ó, mas que tem essa divisória no meio. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou subir a minha alça por um lado e eu vou descer pelo outro. Coloquei o regulador, venho aqui, dobro pra cá, tá? Posso até fazer uma dobrinha aqui, ó,
para evitar mesmo que essa alça desfie, tá? Então, ó, coloquei o regulador, venho aqui, faço uma bainha e fixo esse regulador, ele vai ficar preso, tá bom? Vou na máquina e passo uma costura com bastante retrocesso, fixando esse regulador. Então, o meu regulador ele já está fixo numa extremidade da minha alça. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um mosquetão, na outra ponta eu vou colocar o meu mosquetão e vou deixar ele ficar solto, ó. Ele vai ficar solto lá embaixo, tá? E o meu regulador tá aqui na outra ponta. A parte direita para cima, tá? Aquela dobrinha que eu fiz vai ficar para baixo. Nessa parte que não tem dobrinha, eu venho, subo e desço, igual eu fiz do outro lado, tá? Dessa forma eu fiquei então com uma alça já regulada. Mosquetão numa ponta, regulador certinho posicionado. Venho aqui na minha outra ponta, é só eu passar o outro mosquetão, faço novamente uma bainha, venho aqui, prendo, tá? Ó, fiz a minha bainha, prendo, entro na minha máquina, costura, passo essa costura, prendendo só o mosquetão, tá? Prendi, mosquetão numa ponta, mosquetão na outra ponta, com o regulador centralizado. E aí é só vir aqui, engatar de um lado, engatar do outro e tá pronta aqui a nossa bolsinha transversal. Olha lá que graça que ficou, tá? Essa alça, ela é então ajustável, né? A gente mantém 1,40, mas aí eu posso aí tá regulando e tá deixando na medida que vocês quiserem. Tá joia? A medida final da peça, acho que eu não comentei, mas é 20 de altura por 13 de largura por 5 de profundidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É uma aula longa, então qualquer dúvida que vocês tenham, vocês deixam nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.